dia com alegria a todos os irmãos aqui da Sala 57, um bom dia com alegria a todos os meus irmãos que estão aqui participando e assistindo a Sala 57, um bom número no YouTube, e louvado seja Deus por isso. Queridos, eu gosto de compartilhar a tela para que a gente possa trazer a palavra de Deus. O tema de hoje nós vamos falar sobre perdão. E a motivação que eu tenho para trazer esse tema é uma preocupação que eu tenho com a igreja, que eu tenho com alguns irmãos. É triste quando a gente encontra irmãos que estão magoados uns com os outros, e até eu fiz uma visita certa feita a uma irmã que estava há 4 anos intrigada com outra irmã, e alguns pastores já haviam passado lá, visitado elas, buscado, tentando fazer com que elas se reconciliassem. E uma delas chegou a dizer assim: olha, pastor, o céu é bem grande, Então, quando Jesus voltar, eu fico numa ponta do céu e ela fica na outra ponta do céu. A gente não precisa, ficar se encontrando. Eu falei: misericórdia, irmã, desse jeito não vai para o céu. Não tem jeito, não tem como, irmã. Com mágoa no coração, não pode. Sem perdoar uns aos outros, não pode, irmã, não pode. E eu percebo que essa questão do perdão é algo que todos nós precisamos trabalhar. Um irmão chamado Gilberto, lá quando eu fui ancião na igreja de Piauí, perto de Itabuna, perto de Jequié, eu era ancião lá nesse período, nem pensava em fazer teologia. O irmão Gilberto dizia assim: um dos mandamentos mais difíceis de Deus é justamente o mandamento que Deus nos manda perdoar. E eu trago, então, algumas reflexões sobre esse tema, para que a gente possa colocar em prática para nós. Pronto. A importância do perdão na convivência. E nós começamos com Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22, uma passagem muito conhecida, de Pedro fala lá ele pergunta para Jesus, quantas vezes deve perdoar? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Após o pecado, conviver em sociedade passou a representar um risco. Em sociedade, tornamo-nos vulneráveis. As pessoas ficam conhecendo nossas qualidades e virtudes, mas também nossas manias e defeitos. Às vezes somos mal interpretados, julgados, caluniados, discriminados e maltratados. Às vezes por alguém de fora, às vezes por alguém de nossa própria família ou nosso meio social. Magoamos e somos magoados. Deus criou o perdão para que o perdão possa promover a nossa reconciliação com Deus e com o próximo. Porém, o perdão continua sendo uma matéria pouco conhecida e pouco praticada. O que é o perdão? E para quem? Para Deus ou para o homem? O perdão para Deus é um ato. E qual é esse ato? É quando o pecador se curva diante de Deus e, arrependido, confessa o seu pecado com sinceridade. E aí, o que acontece? Ele se levanta perdoado. O perdão para o homem é um processo que raramente é iniciado logo após a ofensa. Não é verdade? O perdão, dificilmente, ele acontece logo após que é feita a ofensa. Depois é que a pessoa vai refletir, depois que acontece alguma coisa, depois que a ofensa surte os seus efeitos, não é?
Aí é que a pessoa vai refletir no que ela fez, e algumas refletem e, por causa do orgulho, elas não pedem perdão. E é justamente por isso que vivemos sofrendo com tantos ressentimentos. Conheço pessoas, a exemplo dessas irmãs, que passam anos remoendo esse sentimento, essa mágoa no coração, e isso nós sabemos, né? Acarreta problemas para a vida da própria pessoa. O perdão sempre foi difícil de ser praticado, porque também é difícil de ser entendido. Pedro pensou que o perdão era quantitativo. Jesus disse que o perdão era qualitativo. Algumas pessoas pensam que só Deus precisa perdoar. Outras pensam que perdoar não fará justiça. Eu vou perdoar, e aí? Vai ficar desse jeito mesmo? Vai ficar sem nada e ele vai ficar assim? Não, não pode, não está certo. Não está certo. Então as pessoas pensam que perdoar não fará justiça. Há ainda aqueles que pensam que perdoar é esquecer, a depender do que aconteceu. Não é que a gente esquece, mas Deus, o Espírito Santo, trabalha no nosso coração de tal forma que é quase um esquecimento. A lembrança fica lá, mas é quase um esquecimento. E outros que pensam que perdoar é fazer um favor para alguém que não merece. Por fim, tem os que pensam que o ofensor não merece o seu perdão porque a ofensa foi muito grave. E o que é o perdão? Primeiro, perdoar não é fazer favor para alguém, é fazer um favor para si mesmo. Perdoar não é um ato de injustiça, mas é o maior ato de justiça. E quando a gente perdoa e faz um favor para nós mesmos, a gente está tirando, a pessoa que tira o peso, ela que perdoa, ela tira um peso enorme de seus ombros. Vamos fazer uma pequena reflexão. Ninguém nunca nos ofendeu como nós ofendemos a Deus. E o que é que Deus faz? Ele nos perdoa. Sempre que pedimos o seu perdão, com sinceridade, Deus nos perdoa. Perdoar não é fazer um favor, é nossa obrigação. Todos nós precisamos perdoar. Perdoar não é esquecer, porque esquecer não depende de uma simples decisão humana. Mas quando iniciamos o processo do perdão, separamos a ofensa do ofensor. É como se tivéssemos num quadro de giz a presença da ofensa e do ofensor. E quando iniciamos o processo do perdão, vamos distanciando a ofensa do ofensor. A gente vai separando uma coisa da outra. Na escola da vida, todo aluno precisa tirar nota máxima na matéria do perdão para não ser reprovado por Deus. Ainda refletindo, perdão é um ponto de salvação? Podemos entender essa questão melhor lendo Mateus capítulo 6, verso 12. Está lá na oração do Pai Nosso, tem uma palavra ali que chama a atenção e nos faz refletir sobre a questão do perdão. Mateus capítulo 6, verso 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí eu fui para o Espírito Profecia. Diz assim: Jesus nos ensina que só poderemos receber o perdão de Deus se também nós perdoarmos aos outros. É o amor de Deus que nos atrai para Ele, e esse amor não nos pode tocar o coração sem criar amor por nossos irmãos. Terminando a oração do Senhor, Jesus acrescentou: se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará
as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Aquele que não perdoa obstrui o próprio conduto pelo qual unicamente pode receber misericórdia de Deus. Aqui na sala teve algumas pessoas que deram testemunho de perdão e elas declaram abertamente como foi bom perdoar, como foi bom buscar a reconciliação. Falando um pouco sobre perdão, e alguns colegas, até pastores, comentaram da dificuldade que é o perdão, que foi para eles perdoar quando foram perseguidos em algum momento ou injustiçados em algum momento por alguma pessoa ou por alguém de algum superior em algum momento. E aí essa matéria do perdão, ela se torna um pouco mais difícil para nós em função da nossa natureza pecaminosa. Afinal de contas, nós somos orgulhosos, nós somos teimosos, nós somos vaidosos. Então, todos esses requisitos, eles fazem com que a dificuldade até de buscar ao próximo, ou até de fazer alguma coisa em prol do próximo, o orgulho, o egoísmo, faz com que esse sentimento fique, o ressentimento permaneça, fique ali resistindo no coração. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. Nós temos usado muita palavra desaguar, né? Desaguar o amor de Cristo, mas desaguar o amor de Cristo só é possível quando o coração está limpo de toda mágoa, de todo ressentimento. Não é verdade? O elemento essencial para que possamos receber e comunicar um amor perdoador de Deus é conhecer e crer o amor que ele nos tem. Ontem, aliás, hoje, né? Mas ontem eu fiz o apelo. Ontem, concluindo uma semana de oração aqui numa das minhas igrejas, foi uma festa muito bonita, e nós encerramos hoje com o batismo para a honra e glória de Deus. Tinha uma senhora que me revelou que ainda não estava em condições de batizar. Ela queria muito batizar, mas não estava podendo batizar porque ela tinha uma mágoa no coração e ainda não havia conseguido tirar a mágoa do coração de alguém da família fez para ela, e ela entendeu que ela falou que só se sentia em condição de se batizar porque ainda não tinha perdoado a pessoa. E a pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte: e até quando você vai ficar com essa mágoa no seu coração, se podando de entregar a sua vida para Deus e principalmente de ter paz? Porque eu acredito que esse ressentimento tem lhe tirado a paz. É ou não é verdade? E ela disse: pastor, é verdade. Todos os dias eu penso nisso. Isso fica me incomodando. Eu falei: mulher, ouve a voz do Santo Espírito. Abre o teu coração. Procura essa pessoa. Dá oportunidade para ela. Peça perdão ou aceite o perdão dela. Converse com ela, irmão. Tire esse peso, isso está te consumindo. E ela acabou confessando que está até sentindo, né, achando que está sentindo alguns problemas de saúde por causa disso. Agora, o que não é perdão? O perdão não é uma desculpa para continuarmos no erro. Não é um salvo-conduto que nos garante imunidade contra o pecado ou a ofensa. Não nos dá o direito de guardar ressentimento sobre ressentimento, não nos dá o direito de guardar ressentimento. E sobre ressentimento tem uma frase que diz: ressentimento
E eu até falei para ela, é um veneno que alguém toma esperando que a outra morra, não é? Precisamos reconhecer que existem várias doenças psicossomáticas, os psicólogos que o digam, né? E que guardar ressentimento é fator de risco, causa doença e afasta a pessoa de Deus. O perdão não é uma via de mão única. Na condição de ofendido, às vezes ficamos muitos anos esperando o pedido do perdão do ofensor. Não é? E isso consome a pessoa. Julgamos que aquele que nos ofendeu tem a obrigação de nos pedir perdão. Na prática, não deve ser assim. O ofendido também deve tomar a iniciativa de reconciliação. Jesus nos deu o exemplo, nos deu esse exemplo na cruz. Lá em Lucas 23, 34, todo mundo escarnecendo de Jesus, lá na cruz. E Jesus disse o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Estevão, em outro momento, sendo apedrejado, ele olhou para o céu e, pelo poder do Santo Espírito, ele disse: ó Senhor, não nos impute esse pecado. Perdão é divino. Agora, precisamos confessar. Perdoar não é fácil. Todo ato de perdão exige humildade, exige renúncia, exige fé. A cruz é o monumento do perdão. E outro detalhe, quanto mais longe da cruz, mais difícil é perdoar. Por isso, precisamos nos apegar a Cristo Jesus, precisamos clamar ao Espírito Santo para que o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo que transforma a nossa vida, que muda o nosso coração, que nos leva para perto de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que essa dificuldade ela vai ser vencida. Por isso, quanto mais longe da cruz, mais difícil é perdoar. Se você está tendo dificuldade de perdoar, busque a Jesus, dobre os seus joelhos, ore ao Senhor, porque aí, através dessa comunhão, de buscar ao Senhor Jesus e clamando ao Espírito Santo, sentirás a libertação do ressentimento e Deus então vai lhe dar paz. Existe um momento em que mais nos parecemos com Deus. Esse momento é quando perdoamos alguém que nos ofendeu. A ofensa nos afasta das pessoas e o perdão nos reaproxima. E é tão lindo ver pessoas se reaproximando. Eu lembro quando eu li pela primeira vez o encontro de Esaú e Jacó. Eu fiquei emocionado, porque aquela expectativa, né? 400 homens vindo na direção de Jacó, e Jacó preocupado, mandou um grupo na frente, separou e ficou ali, e de repente Deus, o Espírito Santo trabalha no coração de Esaú, e quando chega os dois se abraçam e choram. Os irmãos de José, quando achando que José ia aproveitar a oportunidade que o pai havia, ou quando encontrou, quando foi, descobriu tudo que José se apresentou, e aí eles se abraçam e choram. Como é bonito, como é gostoso. E aperta o coração quando a gente vê membros, irmãos que têm a mesma fé, pessoas da mesma família, com o coração ali ressentido, distantes uns dos outros. E é tão lindo quando eles se encontram, quando eles se abraçam, quando eles se reatam os seus laços de família, os seus laços de amizade. É tão lindo, como é bom isso. O melhor que podemos aprender sobre o perdão é que não devemos magoar ou ofender ninguém. Mas se isso acontecer, devemos nos empenhar para expressar nosso arrependimento. Veja essa frase. Perdoar é devolver ao outro o direito de ser feliz.
Eu prefiro dizer que perdoar é devolver a si mesmo o direito de ser feliz. Como cristãos, devemos desenvolver uma atitude perdoadora. Se você é ofendido ou ofensor e está me ouvindo nesta hora, meu irmão, você que está aqui na sala, você que está no YouTube, eu te convido a perdoar. Eu não posso imaginar quem é o seu ofensor, nem qual foi a sua ofensa. Seu ofensor pode ser alguém da sua própria família ou alguém de fora. Você pode ter sido vítima de uma ofensa pequena ou grande. Creia, isso não é o mais importante agora. O que realmente importa agora é a sua paz, é a sua qualidade de vida, é a sua relação com Deus. Então, inicie um processo de perdão agora, dizendo a Deus em oração: Senhor, eu estou disposto a perdoar. Talvez eu esteja falando com alguém que precisa falar isso agora. Senhor, eu estou disposto a perdoar. Provê os meios necessários, Senhor, para que eu possa perdoar, para que eu possa me reconciliar com o meu irmão, com o meu parente, possa me reconciliar contigo, Senhor. Na verdade, precisamos pedir, sabe? No fundo, a gente precisa pedir perdão a Jesus. Porque a gente espera receber o perdão de Deus, mas tem dificuldade de perdoar o nosso semelhante. E como é que fica Jesus nessa história que derramou o sangue dele, pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado? Como é que fica? Eu e você precisamos exercitar o perdão. E um dos mais preciosos capítulos da Bíblia é João 17. Você sabe que ali tem a oração sacerdotal. E Jesus relata a oração, e ali relata a oração de Jesus por seus discípulos e por aqueles que viriam a crer nele. Cristo, nesse contexto, vivia a expectativa da conclusão de seu ministério terrestre. Observe só. Logo viveria a solidão do Getsêmani, o beijo traidor de Judas, sentiria a separação do Pai, enfrentaria o julgamento de Pilatos, a negação de Pedro, os açoites, a coroa de espinhos, o calvário, a cruz e a sepultura. No entanto, ele olhou além de tudo isso e orou por você e por mim. Ele orou por nós. Nesse capítulo, no primeiro pedido dele, ele rogou ao Pai que em seu nome guardasse do mal os discípulos e os santificasse na verdade em meio às pressões do mundo. Está lá em João 17, dos versos 9 ao 19. Embora estejamos no mundo, não pertencemos a ele. O mundo é o ambiente em que vivemos, mas não é a nossa morada definitiva. É o objeto da nossa atividade missionária. Mas não devemos adotar seu estilo, o estilo de vida no mundo, e nem agir segundo os princípios, o modo do mundo. O mundo é que não perdoa. O mundo é que se mantém, vou pegar mais leve, o mundo é que se mantém distante de Deus. Nós não precisamos ser igual ao mundo. Outro pedido de Jesus está relacionado com os que creriam por meio da palavra dos discípulos. Está lá em João 17, 20 a 26. Ele orou por unidade entre os crentes. Como é que os crentes vão ser unidos se tiverem ressentimentos? Se mantiverem mágoas no coração? Unidade doutrinária, unidade missionária, organizacional, de fé, de esperança e comunhão. Tudo com um propósito: para que o mundo creia que tu me enviaste. A ideia do desaguar, eu estou achando lindo o movimento que está tendo na sala esses últimos dias. O que vocês, meus irmãos amados em Cristo, eu amo vocês e preciso de vocês para ser feliz. Mas eu estou achando lindo esse movimento que vocês estão fazendo.
desaguando, porque o mundo precisa saber que nós somos enviados de Deus, transformados por Deus, desaguando o amor de Deus, perdoando a toda e qualquer, porque a gente não é desse mundo. Eu e você não somos deste mundo. Logo, logo Jesus está chegando, logo, logo Jesus está nos levando para morar eternamente com Ele. Esse é o propósito, para que o mundo creia que nós fomos enviados por Ele, para que o mundo creia que Deus transformou a nossa vida, que Ele tem poder de nos transformar. O mundo precisa acreditar nisso. E é perdoando, é desaguando que seremos uma bênção para o mundo e seremos, e honraremos e glorificaremos o nome de Deus. A maior evidência de que Cristo é o enviado de Deus é vista na transformação realizada em nosso coração. Eu vou repetir. A maior evidência de que Cristo é o enviado de Deus é vista na transformação realizada em nosso coração. Eliminando barreiras e preconceitos, aparando arestas e diferenças, motivando-nos ao amor e aceitação mútuos, como irmãos em seu sangue, como irmãos no sangue de Jesus, lavados, transformados pelo sangue de Jesus. No verso 24, Jesus chega ao ponto alto da oração. Ele sabia que, além do sofrimento, da rejeição e morte na cruz, haveria a manhã da ressurreição, amém? Sim, haveria vitória, a gloriosa ascensão. Após beber do cálice amargo do Getsêmani e do Calvário, o Senhor, vitorioso sobre o pecado e a morte, entraria no glorioso esplendor do céu. Nessa empreitada, o Espírito Santo nos habilitará, tornando-nos semelhantes a Jesus, mais semelhantes a Jesus. Eu imagino que é o seu alvo, esse é o meu objetivo, ser mais semelhante a Jesus. E aí, um pastor escreveu, miserável homem que sou. Paulo escreveu, miserável homem que sou. Paulo, ele reconhecia a sua pecaminosidade, mas Paulo amou com intensidade. E Paulo perdoou. E o que dizer de João, o apóstolo, o trovão, que passou a ser o discípulo amado? Com que carinho o apóstolo João se dirige nas suas cartas às pessoas, se dirige a nós, filhinhos, amados. Como é bom ver pessoas transformadas pelo poder de Jesus. E como desejo ser a cada dia transformado pelo Espírito Santo de Deus, como desejo. E eu sei que você deseja também. E por isso eu peço em nome de Jesus, clame pelo Espírito Santo todos os dias. Peça a Deus. Porque é pelo poder do Espírito Santo que nós seremos habilitados e nos tornaremos semelhantes a Jesus. E esse mundo está carecendo tanto, mas tanto de Jesus, tanto. E é através de nós que as pessoas haverão de conhecer a Jesus. É no céu que Cristo espera nos receber, amém? É no céu que Ele espera nos receber. Então, essa passagem do serviço cristão, ela é muito linda. Ela diz assim, seja paciente, soldado cristão. Ainda um pouco e aquele que há de vir, virá. A noite de fatigante espera, de vigia e tristeza, está quase passada. Em breve será dada a recompensa. O dia eterno há de raiar. Que o amor do Senhor Jesus e a comunhão do Santo Espírito esteja contigo, meu irmão. Esteja com cada um de vocês, de nós que estamos aqui na sala. Que a gente possa aprender com o Senhor Jesus a perdoar, a esperar no Senhor, a buscar a reconciliação, desaguar esse amor que Deus traz para nós, para que através da nossa vida o nome de Jesus seja honrado e glorificado, e assim possamos honrar e glorificar o nome de Deus. Que o Papai do Céu te abençoe. A pergunta que eu preciso fazer, está você disposto a perdoar? Está você disposto a desaguar o amor de Deus? Então,
clame ao Senhor. Você está disposto? Escreve aí no chat, eu estou disposto a desaguar, eu estou disposto a amar, eu estou disposto a perdoar, estou disposto a fazer a vontade de meu Deus, estou disposto a ser uma testemunha viva do amor de Deus para aqueles que me cercam, para aqueles que amam o Senhor Jesus, para aqueles que não amam o Senhor Jesus, principalmente para que através de nós eles possam conhecer ao Senhor Jesus. Nós precisamos ser a diferença nesse mundo, sal na terra, luz do mundo, para que assim Jesus seja conhecido no maior número possível de pessoas e na volta dele o maior número possível de pessoas sejam salvas para a honra e glória do nosso Deus. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pastor Wagner. Meu pastor, esse é um tema doloroso. Mas o perdão, pastor, é um empréstimo para os incapazes. Uhum. O perdão é um empréstimo para os incapazes. Deus me empresta isso. O perdão não é meu. O perdão é emprestado do céu para mim. Eu sou incapaz de perdoar. A natureza pecaminosa me tirou isso. Ou eu entendo que não sou eu quem perdoo, eu recebo o perdão e eu entrego o perdão. Então, às vezes, a gente ora no lugar errado. A gente, Senhor, me ajuda a perdoar tal pessoa. Não, pede a Deus o perdão. Senhor, me dá o perdão. Eu não tenho aqui na minha mão, não tenho no meu coração e nem quero dar. Eu não quero dar, eu estou cortado, estou magoado, estou todo ferido com esse negócio. É contra a minha natureza, mas a natureza espiritual está em mim. Então, me dá o perdão pelo Márcio. Me dá o perdão para oferecer para o Pedro, para me dar esse perdão. Aí o Senhor derrama, como ele derrama o amor, ele derrama o perdão em você. Bem, Aí, é isso mesmo. quando ele derrama o perdão em você, você tem algo que recebeu para dar. Agora a gente fica tentando perdoar, pastor, sem ter o perdão, né? Sem ter recebido o dom. É um dom, pastor. O perdão é um dom, é uma decisão, amado. É lindo esse tema. Amém. Ele precisa ser muito bem compreendido, né? Por isso, gosto muito quando esse tema é recorrente. Ele volta à pauta constantemente. E você me ensinou uma lição linda agora, né? Me confirmou, né? A gente sabe que o perdão, a gente aprende que o perdão é um dom, estamos revendo que o perdão é um dom. Então, o pedido que precisa ser feito é: Senhor, dá-me o dom do perdão. Não é verdade? Dá-me o dom do perdão. Dá-me amor, dá-me perdão. Dá-me, Senhor, enche-me o coração de perdão para que eu possa perdoar. Para que eu possa perdoar. É isso mesmo, meu pastor. Obrigado por me ensinar. A gente aprende, né, pastor, mutuamente. É verdade. Estou pregando aqui, é incrível, né? Como o Espírito Santo renova tudo. Vou compartilhar um vídeo com vocês, queridos. Apenas nesse vídeo que eu vou compartilhar, tem uma frase apenas que, na minha compreensão, pode ser que outros não, mas na minha compreensão ela precisaria ser revista neste vídeo. Mas é apenas uma de todo o conjunto do vídeo, vale muito a pena a gente dar uma olhadinha. Pastor, para confirmar aí a sua mensagem de hoje, chegar no coração dos nossos amados, Amém. dá uma olhadinha nesse vídeo, que coisa bem legal. Você quer perdoar? Então decida. Perdão é uma decisão. Você quer perdoar? Então, ao decidir, decida também matar os temas como ilustração para sempre. Se você diz que perdoou apenas porque aceitou o culpado, mas lembra ele de seu erro sempre que ele erra, então você não perdoou, apenas o sequestrou a você.
O perdão não tira a nossa memória dos fatos, mas tira a emoção deles. E além disso, mata o fato passado como argumento para a vida contra a pessoa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém mesmo depois de perdoar o ofensor. Aliás, até para que duas pessoas se separem, é essencial que se perdoem. No entanto, se decidem continuar perdoadamente juntos, então que o tema da ofensa não volte nunca mais. Cada ofensa é uma ofensa. Quem perdoa lida com cada uma, não com o montante das ofensas, pois se a cada nova ofensa tudo voltar, é porque perdão nunca houve. Jesus mandou perdoar até 70 vezes 7 o mesmo indivíduo em um só dia. Mas a cada perdão não se deve trazer a multidão dos outros para o encontro com a verdade. Ou então, melhor é não dizer se perdoou. O grande desafio do perdão é desistir da ofensa do outro como direito nosso contra ele. Quem perdoa não perde a memória, mas desiste do direito de acusar ou de reter a memória como raiva ou crédito. Por isso, o perdão é um ato de fé e não de emoção. Pela emoção, ninguém perdoa ninguém. Somente pela fé, que antes olha para o próprio perdão que se recebe de Deus todos os dias, é que alguém pode praticar o perdão como decisão de graça e como privilégio. Se perdoar não se tornar um privilégio, creia, ninguém perdoa. Somente quem diz de verdade, é meu privilégio perdoar, é que de fato perdoa de modo perdoado mesmo. Mas enquanto perdoar é um fardo, uma obrigação, todo perdão será apenas sacrifício. Perdão é vida quando se torna privilégio em fé. Pense nisso. Nele, que me perdoa. Queridos, perdão é um privilégio. Como é que você vai entender isso, né? Perdão é um privilégio, porque quando eu vou ao outro para perdoar, eu recebi o perdão. E receber o perdão é um privilégio. Você não merecia receber o perdão. E você recebeu. Isso não é um privilégio? Você pediu quando não merecia, arrependido do que fez, incapaz de restaurar os problemas causados pelas suas atitudes, e mesmo assim Jesus assumiu sua culpa e deixou você ir livre, como se não o tivesse pecado antes, ou agredido antes. Isso não é um privilégio? Quando você se vira para o outro e faz como recebeu de Jesus, deixa a pessoa que, de forma humana, lhe causou ferimentos e dor, e ele não tem como reparar isso mais, e você deixa que ele vá livre, assumindo as consequências da atitude de quem lhe feriu, e você toma isso como um privilégio, então houve o perdão, porque você está entregando aquilo que você recebeu. Talvez, querido, a sua dificuldade de perdoar hoje esteja no fato de que você mesmo não se sente perdoado ou perdoada por Deus.
por achar que as suas culpas e debilidades e falhas são maiores que a capacidade de Deus de perdoar você. Tem gente que anda com o peso que o próprio Jesus já retirou, mas a pessoa não crê nisso. Ela não acredita na inocência depois que ela levanta da oração. Como é que ela vai entregar a inocência para o culpado se ela mesma não se sente inocente por falta de compreensão do que Deus é capaz de fazer? Eu queria colocar os seus olhos sobre uma outra parte desse tema. Por que você perdoa? Por que perdoar? Eu queria olhar um pouco mais à frente. Querido, preste atenção numa coisa. A sua primeira relação com o agressor é com a salvação dele. A sua primeira responsabilidade com qualquer pessoa sobre a face da terra é se relacionar com essa pessoa para a salvação do outro. Muitas vezes, e é verdade, a gente pensa que o perdão é eliminar um fardo de si mesmo. E de fato é. A falta de perdão destrói você. Claro que sim, claro que sim. Mas eu queria que você lembrasse de uma coisa. Perdoar é desejar a salvação do outro. Se você não perdoa porque você deseja ver o outro salvo em Cristo, é porque as dores que você sente pelas agressões, essas dores, elas são maiores do que o amor que você tem pela salvação daquela pessoa. Então, ame a pessoa para a salvação dela. E as suas dores, elas terão menos importância nesse processo. Pastor, é tremendo esse tema. É tremendo. E tem gente nessa sala aqui, pastor, numa poça de ressentimento, de mágoa. Não consegue avançar, pastor. Sabe que tem que perdoar, mas não consegue avançar. Porque ainda não entendeu que perdão oferecido é perdão recebido primeiro. Eu não posso entregar o que eu não tenho. Então, acho que seria muito prudente, pastor, a gente terminar esse momento pedindo que o Senhor derramasse o dom do perdão sobre todos nós. Verdade. Verdade. Eu queria fazer um desafio, pastor, hoje aqui. A sala ela é muito prática, né, pastor Aguinaldo? Uhum. Eu queria fazer um desafio. Para você que está me vendo aqui, amado, independentemente do resultado, tem alguém que você precisa pedir perdão e não teve coragem? Hoje é o dia. Hoje é o dia. Você irá se levantar do quarto da frustração. E você vai, se tiver distante, você vai ligar. E eu prefiro uma chamada de vídeo, olho no olho. Se tiver perto, você vai lá. E você vai pedir perdão. Se a outra pessoa não lhe oferecer, o mais importante é que você peça. Se você precisa oferecer perdão hoje, se tem alguém que lhe ofendeu, que essa pessoa não veio ainda, mas como o pastor Aguinaldo disse sabiamente, não é ele que deve vir, é você quem deve ir. Aonde está essa loucura, pastor? A pessoa me ofende, eu que tenho que ir. Aonde está isso? Quando Jesus foi até você, foi você quem o ofendeu. Ele buscou você primeiro, sabe por quê, querido? Porque Jesus sabia que se dependesse de você, você não o buscaria. Então, por isso, você vai. Eu estou dizendo para você que no poder do Espírito Santo, você vai oferecer perdão hoje para quem lhe ofendeu. E amanhã não, né?
na quarta-feira. Eu quero ver algumas mãozinhas aqui. E vamos escolher resultados dos milagres que Deus vai fazer entre hoje e quarta-feira. Eu creio no poder de Deus, no poder da palavra. Que Deus te use, irmão. Que Deus te use. Eu sei que vai ser angustiante os próximos momentos, porque vai ser uma decisão difícil, mas você vai ver o quanto depois disso você será um cristão melhorado. Amém. Meu pastor, ora aí, Sim, amigo. ora para que o Senhor, se o Espírito Santo derrame amor sobre nós agora e o perdão, para que a gente ofereça isso gratuitamente. Senhor, Deus eterno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Senhor nos impressionou, me impressionou a trazer esse tema. Me incomodou, Senhor, em função de uma situação que eu vivi aqui na minha igreja, Senhor. E aí trouxe aqui para a sala. E eu entendo que o Senhor fez isso porque os teus filhos precisavam entender um pouco mais sobre esse tema tão importante que promove paz, que promove salvação, que promove reconciliação. Meu Senhor, nós aprendemos que o perdão é um dom e que ele precisa ser solicitado, clamado. Então, ó Deus, Santo Espírito, dá-nos o dom do perdão, Senhor. Concede-nos a coragem necessária para buscarmos a reconciliação, para buscarmos o perdão ao Senhor. Sabemos que não é de nós mesmos. Então, por favor, meu Deus, trabalha na nossa mente e no nosso coração. Visita aquele que precisa de forças para buscar a reconciliação. Dá paz, Senhor, àquele que busca o perdão, que ele possa sentir o alívio, aquele que perdoa, aquele que busca a reconciliação, que ele possa sentir o alívio do Santo Espírito tirando o peso da sua vida. Meu Deus, dá-nos o dom do Espírito Santo, por favor. A cada um dos teus filhos que carecem desse dom. A todos nós, Senhor. Porque a vida, Senhor, a vida, o inimigo das almas, Senhor, ele vai procurar meios para nos machucar. Ele vai procurar meios para que a gente fique intrigado, para que a gente se ofenda, para que a gente seja ofendido. Ele vai procurar todos os meios. Mas, ó Deus, ao nos dar o dom do perdão, nós seremos mais altruístas, nós seremos mais empáticos, nós teremos uma visão correta do grande conflito que existe entre o bem e o mal, e que nesse grande conflito o mal está trabalhando para que a gente entre em dissensão com o nosso próximo, quem sabe a esposa, filho, irmão, colega de trabalho. Meu Deus, por isso te clamamos, dá-nos o dom do Espírito Santo. E que através desse dom, do dom da reconciliação, através desse dom, teu nome seja honrado e glorificado no nosso viver. Por favor, Senhor, ouve a nossa oração, atende o nosso pedido, Senhor. Eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Hoje houve salvação em Israel, meu amigo. Muitos corações começaram a ser curados hoje. E até quarta o Senhor vai operar cirurgias cruciais. Obrigado, pastor. Obrigado. Hein? Deus abençoe a todos, aqui a sala, meus irmãos amados. Pastorzão, é a minha vez de dizer, eu creio mais em Deus porque você existe.
Eu inverti, não foi? Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Não só você, mas cada um dos meus irmãos aqui da sala 57. Abençoados todos sejam por Deus. Amém. Louvado seja Deus por sua vida, amado. Eu também amo você, viu? Deus seja louvado aos pastores Aguinaldo, Adevaldo, pastor Delmar, Esmeraldo, Flávio Borges, Ivo Júnior, Jairo Souza, Leonardo, Abdoral, Adson, Benildo, Biavati, pastor Edmir, pastor Ezequiel, pastor Gondim, pastor Ivaí, pastor Ivo Júnior, Joaquim, Leidivan, pastor Manuel Chaves, pastor Abraão Carvalho, pastor Celso, pastor Felício, pastor Semei. Muito obrigado pela presença de todos. Pastor Aguinaldo, muito obrigado, amigo. Bálsamo de cura. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.